poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, aqui com você, Natsan Matias e Augustus Nicodemos, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia e nosso comentarista nesse programa, que tem sido uma bênção poder fazer com você, que nos acompanha, trazendo aqui sempre as perguntas e ouvindo e fazendo essa interação conosco. Pastor, como vai? Natsan Matias, graças a Deus, caminhando na paz que o Senhor nos dá. Amém. Quero agradecer aí, querido ouvinte, a sua audiência. O Natsan já falou sobre isso, quero reiterar e dizer que muito nos alegra receber os e-mails, WhatsApps e outras comunicações, parabenizando o programa e também fazendo perguntas. Não dá para responder todas, né, Natsan? Não, são muitas. Às vezes alguém até fica chateado e tal, que não. E por falar nisso, eu tenho aqui, por exemplo, um ouvinte, né, ele saudou a gente, mas pediu para não ser identificado desde o início. E ele diz assim: no dia 6 de maio enviei uma pergunta para vocês, pensei que não seria respondido. Passei 2 semanas sem celular e não tive como ouvir o programa. Hoje peguei o celular e fui ouvir. Para minha surpresa, a minha pergunta foi respondida. E eu estou, por meio desse e-mail, agradecendo pela ajuda. Obrigado mesmo, meus irmãos. Seus conselhos foram de extrema importância. Que bom, né? Então. Um testemunho desse encoraja a gente. Nosso programa está na série Ditos Difíceis de Jesus, afirmações e frases de Jesus que causam uma certa dúvida ou dúvidas, ou alguém entende de modo confuso, talvez. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, trazendo Mateus capítulo 20, versículo 16. Aguarde aí. Pastor Augustus, quem coopera conosco hoje, trazendo esta afirmação de Jesus, é a Vivian Barreto, do estado da Paraíba. Ela diz o seguinte, citando o texto, não é? Vou deixar o senhor ler aí, já. Está lá em Mateus 20, 16, e ela quer, então, saber a explicação, porque Jesus disse isso, né? De os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos e tal. Isso, o texto diz literalmente, né? Jesus falando para os discípulos: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom, Natsan, como sempre, a regra de ouro para a interpretação de textos, particularmente os textos bíblicos, é lembrar do contexto, né? Em que circunstância, em que ambiente vivencial, em que ocasião Jesus proferiu esses ditos, né, que às vezes são difíceis de interpretar. Aí a gente tem que voltar lá para o capítulo 19, porque a história é longa, né? E tudo parece ter começado com aquele episódio em que Jesus encontra um jovem rico que se aproxima dele e pergunta o que é que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus disse: se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Né? Eu estou aqui em Mateus 19, a partir do verso 17. Aí o moço perguntou: que mandamentos? Aí Jesus cita os mandamentos da lei de Deus. Aí o jovem retruca Jesus dizendo: mas eu tenho guardado isso, né, desde a minha juventude, né? O que é que me falta? Aí Jesus disse: se você quer ser perfeito, venda os seus bens, dê aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois venha e me siga, né? É claro que essa exigência que Jesus fez àquele moço, ela não é um paradigma para todos. Porque no caso particular daquele moço, era o apego às riquezas que o impedia de amar a Jesus, amar a Deus. O Deus dele eram as riquezas, por isso que Jesus exigiu a renúncia, né? E o resultado, a gente sabe, é que aquele moço, né, ouvindo essa palavra, se retirou triste porque ele era dono de muitas propriedades, era muito rico. Aí Jesus virou para os discípulos, né, e disse: olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar nos céus. E, inclusive, logo alguém vai perguntar aí, né, sobre essa afirmação de Jesus. Vamos aguardar isso aí, né? E aí os discípulos disseram: mas então quem é que pode ser salvo? Aí Jesus respondeu dizendo que era impossível aos homens, mas para Deus tudo era possível. É aí quando Pedro diz assim: mas mestre, nós deixamos todas as coisas e te seguimos, o que vai ser de nós?
Aí Jesus disse, não, na regeneração, ou seja, na minha vinda, no restabelecimento de todas as coisas, no novo céu e na nova terra, eu vou me assentar no trono da minha glória e vocês vão se assentar comigo em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Então, Jesus estava se referindo ao fato, os primeiros aqui são os judeus, Sim. tá? A quem primeiro foi anunciado o reino de Deus, a quem foi dado primeiro os oráculos de Deus, a aliança, as promessas, as profecias e tudo mais. Os últimos que foram chamados são os gentios, os povos não judeus que estavam espalhados por todo o Império Romano e que nunca tinham ouvido nada a respeito de Deus ou da sua lei ou do evangelho, da esperança messiânica. Então, muitos primeiros, ou seja, muitos dos judeus que foram chamados, que ouviram a palavra de Deus, eles não creram, não receberam. Mas os que foram chamados depois, os gentios, creram na mensagem do evangelho e constituíram as igrejas do século I. Então, os judeus rejeitaram o evangelho, eles que foram os primeiros, mas os gentios aceitaram, eles que foram os últimos. E Jesus, então, conta uma parábola para ilustrar isso, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Exato. Ele diz que o reino do céu é igual a um proprietário, né? Um fazendeiro que vai sair procurando gente diarista, né? Para trabalhar na fazenda dele. Aí chega lá na praça, que era lá onde ficava o pessoal disponível, né? Exato. Ele contrata um pessoal logo cedinho e manda para trabalhar lá na fazenda dele. 3 horas depois ele passa lá de novo, tem mais uma turma desocupada, ele diz, não, vocês vão trabalhar na fazenda, né? Depois, já pertinho do fim do dia, ele sai e procede da mesma maneira, encontra o pessoal desocupado e diz, por que vocês passaram o dia desocupado? Não, ninguém contratou, não, vamos lá para a minha fazenda, vamos trabalhar. Aí no fim do dia ele chama o administrador e diz, gente, vamos ajustar as contas, né, aqui com esse pessoal. E manda pagar o mesmo salário a todos. Aí o pessoal que foi contratado às 6 horas da manhã, que trabalhou o dia todo, cresceu o olho, né? Só vamos ganhar. Mas peraí, né? Eu trabalhei o dia todo e vou ganhar a mesma coisa daquele outro que trabalhou 2 horas, 1 hora, né? Isso não é justo, né? Como é que vou... Aí ficaram revoltados, né, com o fazendeiro e perguntaram como é que o senhor faz um negócio desse. E a resposta dele foi, amigo, eu não estou fazendo injustiça. O que é que eu combinei com você? Eu estou pagando o que eu combinei. Será que eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Se eu quiser dar para esse que trabalhou 30 minutos a mesma coisa que eu disse que daria para você, qual é o problema com isso? Tratado não é caro, né? Exatamente. E aí Jesus termina dizendo, assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. O que é que representa essa parábola? Sim. Aqueles que são chamados primeiros são os judeus, né, que desde cedo, mais uma vez, eu falei alguns minutos atrás, os judeus receberam primeiro os oráculos de Deus, receberam as promessas, foram os primeiros a ouvir a esperança messiânica, com eles Deus fez uma aliança, enfim, todos aqueles privilégios que Deus deu aos judeus. Estes são os primeiros trabalhadores. Sim. Mas aí no final do dia, já chegando no final dos tempos, Deus resolveu chamar os gentios, aqueles que não eram judeus, e eles vão entrar no reino dos céus na mesma condição que o judeu entra, que é mediante a fé em Jesus Cristo. Com certeza haveria judeu que diria assim, mas não é justo, nós somos o povo escolhido, somos a descendência de Abraão, aqueles a quem Deus deu as promessas, com quem Deus tem um pacto, não é? E agora esses pagãos, esses povos gentios, né, ignorantes, bárbaros, idólatras, eles estão entrando no reino de Deus na mesma condição que nós entramos. Ou seja, Deus não está fazendo distinção entre nós e eles. E realmente Deus não faz distinção entre judeu e gentio, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, e somos justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação só meio, né? A justificação é igual para judeus e gentios, os primeiros e os últimos. Então, é isso que Jesus quis dizer. Então, essa expressão, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ela tem que ser vista nesse contexto. Deus chamou muitos através do Evangelho. Ele chamou os judeus, ele chamou os descendentes de Abraão, mas os escolhidos, ou seja, aqueles que dentre estes que foram chamados e que reagiram positivamente ao chamado, eles são relativamente poucos. Aqui você tem que fazer uma distinção entre 2 chamados. É uma distinção que a gente faz na teologia.
É o chamado geral, Sim. que é feito a judeus e gentios através da proclamação do Evangelho. Ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro, através do trabalho missionário, através da literatura distribuída no mundo. Enfim, Deus usa dezenas e dezenas de meios distintos para chamar todas as pessoas ao arrependimento e à fé no seu Filho Jesus Cristo. Muitos são chamados, muitos são chamados. Deus chama pela consciência, Deus chama pela luz da natureza, Deus tem se revelado ao mundo pelas coisas criadas, no coração do homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Muitos são chamados. Eu diria até que todos, se você entender que esse chamamento ele consiste em Deus se revelar, a falar da sua existência, da sua soberania, da sua glória e da sua divindade, nós diríamos que não há uma única pessoa nesse mundo que não foi chamado, no sentido de que não foi alertado para a existência de Deus. Junto com isso vem a pregação do Evangelho. Paulo diz que esse chamado geral, inclusive, torna o homem indesculpável. Indesculpável, está lá em Romanos 1. Não é? Deus se revela a partir da natureza, a partir da consciência, e as pessoas sabem disso e, portanto, elas são indesculpáveis. E além dessa revelação natural e na consciência pela qual Deus nos chama, há também a revelação mais completa e perfeita, não é? Salvadora, que é a revelação que vem através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro chamado, Sim. É o chamado geral. Mas há o chamado especial ou eficaz, que é o chamamento que o Espírito Santo faz no coração dos eleitos de Deus e que é irresistível. Ou seja, a pessoa ouve o chamado geral, a pregação do Evangelho, e o Espírito Santo vai lá no coração e chama, e diz assim, é para você, é com você que eu estou falando. Você precisa disso. E o Espírito Santo ilumina os olhos, move o coração, inclina a vontade da pessoa, de tal forma que aquele chamado se torna eficaz e irresistível. Então, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, no sentido de que poucos vão ser chamados irresistivelmente. Aqueles que vêm é porque Deus os escolheu entre esses muitos. É interessante que essa pregação eficaz parte do Espírito de Deus, não é, pastor? Porque às vezes tem lá milhares de pessoas ouvindo uma pregação e aí, como o senhor ilustrou de forma bem clara, o Espírito Santo diz, olha, esse movimento todo aqui, esse pregador veio aqui, é para você. Isso né? aí, no fim... E é você que vem. É isso aí. Deus como que nos atrai irresistivelmente pela palavra, mostrando a beleza de Cristo, nosso pecado, nossa necessidade de salvação, e a pessoa vem voluntariamente, atraída pelo amor de Deus. Então, esse chamado eficaz e irresistível é somente para os eleitos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bênção. Por isso que talvez você que está aí ouvindo esse programa, nesse momento, entende muito bem e diz, poxa vida, eu estava lá bem perdido e eu ouvi tantas vezes e de repente o Espírito Santo disse, é para você. isso aí. E ele está aí, seguindo a Cristo. Glória a Deus. Então tá bom, amém. Olha só, nós agradecemos então a pergunta da Vivian, lá da Paraíba. Obrigado, Vivian, por ter enviado esta dúvida que abriu aqui a oportunidade para o pastor Augustus tratar desses dois aspectos do chamado. Deus abençoe você, obrigado. E, pastor? Muito obrigado, Vivian, pela sua pergunta, querido ouvinte, pela sua audiência. Deus o abençoe. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, por Deus eleitos mesmo antes de ter nascido. Preordenado, eleito ou mesmo predestinado, o soberano Deus trouxe Saulo pro seu lado. Seu nome sim foi mudado, Paulo por Deus foi chamado para levar o seu nome a muitos povos irmãos. Assim também muitos outros eleitos por Deus então, pelo evangelho pregado ouviram da salvação. Onde muitos são chamados, mas poucos escolhidos, eleitos por Deus mesmo antes de ter nascido. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, por Deus eleitos mesmo antes de ter nascido. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, por Deus eleitos mesmo antes de ter nascido. Perseguidor dos cristãos não sabia Saulo não, que seus dias estavam marcados antes mesmo da cruz. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos.
um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.